Dando continuidade à nossa aula de vias biliares, hoje a gente vai falar de litíase biliar. O que é litíase biliar? Você que está me assistindo aí, você sabe o que é litíase biliar? Bom, litíase biliar é cálculo, pedra dentro da via biliar. E aí existem o quê? Colédocolitíase é o quê? Pedra dentro do colédoco. Colelitíase é pedra dentro da vesícula. Quando eu era acadêmico, era muito difícil de eu raciocinar isso. Pô, tem tanto nome diferente, é colelitíase, colecistite. Então a gente tem que saber as diferenças. Então definições são extremamente importantes em provas. Quando eu olho na definição aqui de colelitíase, que é litíase da vesícula, é o quê? Presença de cálculo biliar dentro da vesícula. Então colelitíase é pedra na vesícula. E é sobre ela que a gente vai falar agora. A primeira coisa é, nós temos 1 milhão de casos novos todos os anos. Agora eu te pergunto, todos esses pacientes vão te gerar sintomas? Vão te procurar no consultório? Não, mas a gente tem que saber mais ou menos que é uma doença extremamente prevalente e que está aumentando. Por quê? Porque muitos dos fatores de risco, que eu vou colocar um pouquinho mais para frente para vocês, são relacionados à dieta, ao estilo de vida, aos hábitos de vida. Mas voltando aqui. Quais são os estilos e os tipos de cálculo? Vamos lá. Primeiro, o tipo de cálculo mais comum. Questão de prova, anota aí. O tipo de cálculo mais comum é cálculo de colesterol. Então, lembre, caiu na prova, qual é o tipo de cálculo mais comum na via biliar? Não só na vesícula, no colédoco, dentro do ducto hepático, todos serão de colesterol. 80% dos cálculos são de colesterol na via biliar. Os outros 20% normalmente são de pigmentos ou de cálcio, tá? Que é menos comum. O pigmento mais comum é o quê? É o bilirrubinato de cálcio, a combinação de bilirrubina e cálcio, mais ou menos 20%. Então isso a gente tem que ficar bem ciente. Qual é o tipo mais comum? Questão de prova, sempre cai. Fique esperto porque muita gente erra isso. Então o principal tipo é de colesterol. Colocando ainda a formação dos cálculos. A primeira coisa, o que é que causa a formação de cálculo? Também é questão de prova. Primeiro, bile supersaturada, ou seja, uma bile cheia de colesterol. Você tem o quê? Um aumento do colesterol e uma redução dos sais biliares. Lá naquela primeira aula que eu falei com vocês que tem que saber a fisiologia, se você concentrou demais o colesterol, você tem menos sais para poder fazer essa dissolução, menos água, a tendência é o quê? É formar mais cálculo. Então a primeira parte da formação do cálculo de via biliar é o quê? Aumento do colesterol, redução de sais, redução de água. Então essa é a fórmula mágica para você ter cálculo de colesterol, que corresponde a 80% dos cálculos. Bom, a segunda é o quê? A segunda é a alteração de mobilidade de vesícula. Então aquelas pessoas, por exemplo, você pega um paciente que fez lá uma cirurgia bariátrica antigamente. Quando você faz aquela cirurgia, você tem o quê? Uma secção de alguns nervos ali e a vesícula fica o quê? Dissinestésica, ou seja, ela se movimenta pouca. Ela tem uma dificuldade de fazer contração. Ou então na gravidez, a grávida, a vesícula fica numa posição que fica ruim. Então ela fica por muito tempo fazendo o quê? Uma contração ruim, uma contração não efetiva. E você tem o quê? Uma alteração dessa vesícula biliar e uma estase maior de bile dentro da vesícula. Bom, a vesícula foi feita para quê? Para concentrar a bile. Ela concentra em até 10 vezes a bile que o fígado formou. Ela já está fazendo aquela sua função. E se você tem uma bile supersaturada ou se você tem alteração da motilidade associados, tem aí o quê? Você pegou um fator de risco, que é o que a bile supersaturada, você juntou com outro e você tem as duas coisas que fazem o quê? A formação do cálculo de colesterol, principalmente, que é o mais comum, como eu falei para vocês, em 80% dos casos. Bom, sabendo então como se forma a bile e quais são os principais cálculos das vias biliares, agora eu vou falar para vocês de quais são os fatores de risco para doenças das vias biliares. Bom, os fatores de risco. Aumento da secreção de colesterol na bile. Isso acontece principalmente por causa da idade. Sexo, mulheres têm muito mais cálculos de vias biliares do que homens. Obesidade. Por quê? O obeso, normalmente, ele tem o quê? Uma estase maior das vias biliares, ele tem mais lipídio circulante. A multiparidade, como eu falei anteriormente, na gravidez,
a paciente fica com a vesícula o quê? Numa posição antagônica, numa posição ruim, então ela fica com dificuldade de fazer a contração, de expelir a bile na hora certa e assim por diante. A perda de peso abrupta, que é muito comum nesses regimes muito importantes, nas cirurgias bariátricas, tá? O anticoncepcional é um fator de risco também para litíase da vesícula. E o ciclofibrato e o clofebrato, que são o quê? São medicamentos para baixa de triglicérides. Bom, de maneira geral, então, repetindo, idade, sexo, obesidade, multiparidade, perda de peso abrupta, anticoncepcional e ciprofibrato e clofebrato. Isso são fatores de risco, o quê? Relacionado à secreção de colesterol. Bom, além disso, nós temos outros fatores de risco que são ligados ao quê? Aos sais biliares. Por exemplo, um paciente que tem doença de Crohn ou que ele tem uma litíase que a gente chama de litíase biliar primária, que é uma doença que a gente vai falar só dela mais para frente um pouquinho, ou uma doença ileal, que também aumenta a chance de cálculo de vesícula. As coisas que mudam a estase, que muda a contração da vesícula. Como eu disse para vocês, se eu tenho um órgão que ele é praticamente um saquinho que faz contração e empurra essa bile para fora, e esse órgão não consegue fazer essa contração, eu vou ter uma estase. Eu vou ter uma dificuldade de mandar essa bile para fora. Quando eu faço isso, eu posso ter o quê? Algumas situações que causam isso. Por exemplo, vagotomia. Quando eu formei, 20 anos atrás, ainda era comum a gente fazer uma cirurgia de vagotomia seletiva para pacientes que tinham úlcera gástrica. Não era tão comum como há 30 anos, mas ainda era comum, coisa que hoje em dia não acontece mais. Mas você vai ter no seu consultório um paciente que fez vagotomia seletiva há 30 anos, que formou o quê? Que formou cálculo de via biliar por estase. A segunda, pessoas que fazem jejum prolongado. Jejum intermitente não entra nessa jogada, tá? Então isso aí a gente vai falar num outro vídeo, mas jejuns prolongados. Gravidez, como a gente já falou, multiparidade é um dos fatores de risco, né? Nutrição parenteral e diabéticos. Então, se vocês pensarem, uma das coisas que muitas vezes cai em prova são diabéticos com cálculos de vias biliares. O diabético é uma situação ímpar, tá? Porque o diabético ele tá o quê? Normalmente ele está imunossuprimido, ele tem mais chance de fazer infecções das vias biliares, a gente vai falar isso na aula de colangite, mas aqui na formação do cálculo ele também tem um papel importantíssimo. O diabetes, então, é um fator de risco pela estase da via biliar. Então, quando você pensar em doença crônica que causa litíase, aumenta a chance de litíase da via biliar, lembre do diabetes, lembre da doença de Crohn. Então, são coisas que a gente tem que pensar, porque também cai na prova. Outra coisa que nós podemos conversar aqui, que faz muita diferença e que é muito cobrado em todas as provas orais e escritas, são os sinais e sintomas da doença da via biliar. Qual é a primeira, vamos dizer, o que leva o paciente para o pronto-socorro? O que leva ao pronto-socorro é a dor. Dor tipo cólica, aonde? Aqui, ó, no hipocôndrio direito. No hipocôndrio direito, aqui está o epigástrio e aqui está o hipocôndrio direito. No hipocôndrio direito, ele vai sentir a dor em cólica. Então, a primeira coisa que você tem que lembrar da semiologia do cálculo da cólica biliar é a dor tipo cólica em hipocôndrio direito. Segundo, intolerância a alimentos gordurosos. Quase todo paciente que chega no pronto-socorro ou chega no seu consultório com história de cálculo de via biliar, cálculo de vesícula, principalmente cólica biliar, ele chega com aquela história: doutor, comi um pastel ontem, nossa, que pastel horrível, passei mal a noite inteira e tive essa dor. Ou então, comi um pouquinho mais de churrasco, ou então tomei um líquido à base de gordura, um caldo de mocotó, um caldo de piranha. Então assim, depende muito da região. Mas sempre o quê? A ingestão de gordura está muito ligada às crises de cólica da via biliar. Esses pacientes normalmente, eles falam assim: doutor, faz muito tempo que eu não consigo comer nada muito pesado. E esse pesado, eles sempre pensam no quê? Na gordura. Então lembre, primeira coisa, dor. Segunda coisa, intolerância a alimentos gordurosos. Outra coisa muito comum no quadro da dor, o paciente que chega no pronto-socorro, é o quê? Náusea e vômito. Então, náuseas e vômitos são também sintomas e sinais frequentes dentro da cólica biliar. A dispepsia e a flatulência não é tão comum assim, mas a gente tem que lembrar também. Então, se eu fosse enumerar para vocês o que seria o mais importante,
em ordem crescente. O mais importante de todos, dor tipo cólica em hipocôndrio direito. Tá? Essa é a mais importante. O segundo mais importante, intolerância a alimentos gordurosos, intolerância lipídica, tá? Náuseas e vômitos. Esses três aqui sempre estão juntos praticamente. E por último vem a dispepsia, aquele sintoma vago de não saber exatamente o que está acontecendo, e a flatulência que podem ocorrer também. Esses são o quê? São as queixas e os principais sinais e sintomas do paciente com cólica biliar, com litíase da vesícula biliar com cólica. Feito isso, a gente tem os primeiros achados. O que são isso? Os achados do nosso exame físico. A primeira coisa é dor à palpação profunda no ponto cístico. Tá? Essa vesícula biliar ela pode estar inflamada, ela pode estar hidrópica, ela pode estar cheia no local. Então o que vai acontecer? Você vai fazer o exame físico do paciente, a hora que você põe a mão, o paciente vai reclamar de dor. Isso é o quê? É uma massa, pode ter uma massa palpável na região, não é tão comum, mas o mais comum é o quê? Você palpou, o paciente refere dor. Então, no exame físico, a parte mais importante é dor também. Mais uma vez, a dor é importante. Uma outra coisa que pode ter no achado do exame físico é icterícia. Mas quando eu acho icterícia, você tem que lembrar o seguinte, já não é uma doença específica lá da vesícula. Por quê? Porque se eu tenho icterícia, significa que eu tenho obstrução da via biliar e não só da vesícula. Então nem vou falar de icterícia nesse vídeo agora, não vou explorar mais a icterícia, por quê? Porque quando eu for falar de coledocolitíase, quando eu for falar de pancreatite, aí sim eu vou falar da icterícia. Bom, continuando, nós podemos falar de algumas curiosidades. Quando a gente fala de vesícula biliar, a gente tem tendência a lembrar de alguns epônimos, coisas que caem em prova também. Alguém já ouviu falar de tríade de Charcot? Tríade de Charcot foi cobrado em várias residências nos últimos anos. A última que eu tenho aqui foi de 2017, que perguntaram o que é tríade de Charcot. E por incrível que pareça, tem gente que ainda erra. Porque apesar de ser uma coisa muito comum e que eu já falei para vocês nesse vídeo, a gente tem dificuldade de lembrar o nome do cientista, do médico que colocou esse nome. O que é tríade de Charcot? A primeira coisa é a icterícia, que eu falei para vocês que a gente não ia conversar agora, dor e calafrio. Então, caiu na prova, lá, você está fazendo a prova do Revalida, está fazendo a sua prova de residência. O que é tríade de Charcot? Lembra? Icterícia, o cara ficou amarelinho, tem dor no hipocôndrio direito, tá? E ele tem o quê? Calafrio. Por quê? Porque ele vai ter febre, ele vai ter infecção das vias biliares. Então, lembre-se, tríade de Charcot é icterícia, dor e calafrio, febres com calafrio. Para terminar essa nossa conversa de hoje, vou só colocar para vocês pontualmente quais são as complicações da colelitíase. Lembre-se bem, colelitíase é o quê? Cálculo dentro da vesícula. Então não confundam com os cálculos em locais diferentes. Então, as complicações da colelitíase, a principal é o quê? Colecistite aguda, ou seja, infecção, inflamação da vesícula biliar naquele momento. A segunda é o quê? Empiema de vesícula, gangrena da vesícula, hidropsia da vesícula, fístulas que podem ocorrer da vesícula com o intestino, fístula com o peritônio, tá? Câncer de vesícula a longo prazo. E uma complicação é o que? O cálculo sair da vesícula e parar lá no colédoco, fazer uma coledocolitíase também. Então as principais são essas, tá? Não confundam as alterações, os problemas que a vesícula só causam com os problemas da via biliar principal. Então quando nós falamos de colelitíase, eu estou falando só da vesícula biliar. Então fica bem na cabeça que essas são as complicações principais. Colecistite aguda, empiema, gangrena, fístula, hidropsia, câncer de vesícula e coledocolitíase. E é isso aí, gente. Um abraço, fiquem aqui com o EasyPass. No EasyPass Med você vai encontrar informação de qualidade com especialistas explicando para você o que você precisa saber para passar na sua residência médica ou mesmo ser aprovado no Revalida. Um grande abraço.